Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar de algumas regras importantes sobre os dependentes, né? Mais especificamente o companheiro, a companheira, o enteado, tutelado, que a gente não chegou a entrar em detalhes e agora a gente vai começar a descer os detalhes, tá? Bom, quando eu falo, vamos fazer só uma recapitulação, né? Quando a gente estudou na aula passada, nós temos 3 classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3, os pais, os irmãos, classe 2, pais, classe 3, irmãos, e a classe 1 é o núcleo familiar. Sendo que na classe 1 você tem um cônjuge, casado no papel, é cônjuge que fala, tá? Casado lá no papel, ou companheiro, né? Tem muita gente que é casado, mas não no papel, é companheira ou companheiro. E temos o filho também, filho, ele faz parte da classe 1 desde que não seja emancipado. Se estiver emancipado, ele está lá, né, independente, não precisa da pensão por morte. E nós temos também um limite de idade, que é 21 anos. Filho maior de 21 anos pode vir a receber pensão por morte? Pode ser dependente, desde que inválido para o trabalho, né? Deficiente intelectual ou mental, então ou inválido, ou deficiente intelectual ou mental, ou deficiente grave. Tá joia? Beleza. E aí vamos ver falar um pouquinho sobre companheira ou companheiro, que a legislação considera companheiro. Olha aqui, considera-se companheiro a pessoa que mantenha união estável com o segurado ou segurada. Então não é qualquer pessoa, né? Tem que manter a união estável com o segurado ou segurada. Vamos começar a esquentar aqui. Olha aqui uma questão para o auditor fiscal do trabalho para ganhar 30, hein? Olha lá. O companheiro e a companheira, desde que comprove a existência de união estável, integram o rol de dependentes da primeira classe, o que lhes permite receber pensão por morte ou auxílio reclusão, conforme o caso. Exatamente, companheiro. Eles estão aqui, eles integram a primeira classe. Então, está certa aqui a afirmativa. Beleza? Legal. Outra coisa importante, né, que já vi que é em prova, quanto à união homossexual, é a mesma coisa que companheiro ou companheira. Né? A união homossexual, o INSS reconhece. Então, olha lá, né, o companheiro ou companheira do mesmo sexo segurado inscrito no regime geral integra o rol de dependente desde comprovado, obviamente, a união estável, né? Tem que comprovar a união estável, né? Concorre para fins de pensão por morte, de auxílio reclusão, com dependentes preferenciais da primeira classe para o óbito ou reclusão, beleza? Ocorrida a partir dessa data, essa data não precisa decorar, isso aqui está na instrução normativa. Legal. Agora, uma coisa importante é falar do enteado tutelado, porque nós falamos do companheiro e companheira, né, assim, mesmo que citando, né, falamos isso na aula passada. Agora, o menor enteado tutelado nós não falamos. Tá, o que é esse negócio de enteado tutelado? Enteado até eu acho que eu sei que é. Bom, para quem não sabe, enteado é aquela história, né, quando você casa, você se junta, né, com uma pessoa que tem um filho, você já leva o pacote completo, né? Você leva uma esposa, uma companheira, um esposo, um companheiro, e leva o filho também, né? Só que ele não é o seu filho, ele é o seu enteado, é o filho do seu esposo, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira. Beleza? Legal. Agora, o menor tutelado, eu vou contar só um exemplo. Imagina que o meu irmão que tem um filho menor de idade, ele vem a falecer, né? E esse filho, esse meu sobrinho, né, pequenininho, tá lá com 6 aninhos, né? Tá perdido no mundo, morreu todo mundo, só ficou o pequenininho lá. Eu resolvo criá-lo, recolher, abraçá-lo em minha casa, né? Você vai morar comigo, você vai ter educação, você vai ter o sustento e tudo mais, né? Mas só que é o seguinte, eu não vou querer adotá-lo, eu não quero adotar essa criança, eu quero
apenas participar do crescimento dela, ajudar a criar, né? Ele vai ficar em casa durante toda a vida, vou criar como se fosse um filho, mas não é o meu filho, né? Aí eu assino um termo de tutela, eu sou o tutor dele, entre aspas, eu sou o responsável por aquela criança, né? Pelo meu nesse exemplo, pelo meu sobrinho que ficou órfão. Tá joia? Então a pessoa ele assina um termo de tutela, não adotou a criança, porque quando adota a criança, aí é filho, né? Tem todo um processo de adoção, ele torna-se filho de verdade. Né? Por isso que a legislação fala filho de qualquer condição, não importa se é filho de sangue, se é filho adotado. Né? Filho adotado é filho. Aqui eu estou falando de tutelado, não tem nada a ver com filho adotado. Né? Menor tutelado é aquele que está sob a minha responsabilidade. Tá joia? Legal. E aí nós temos algumas regras, né? Primeira regra, o menor tutelado e o enteado tem que comprovar o quê? Dependência econômica. Ah, tá certo. Por quê? Que é o seguinte, a primeira classe, classe 1, a dependência econômica é presumida. Não precisa comprovar nenhuma dependência econômica. Então, eu até cheguei a falar para você no ano passado. Você lembra que eu falei? Imagina, por exemplo, a minha companheira ganha 10 vezes mais do que eu ganho. 10 vezes mais. Né? Beleza. E aí, se eu vier a falecer, ela vai ter direito? Vai. Ah, mas ela não depende economicamente do morto, né, de mim, que era enquanto vivo. Não depende economicamente, porque ela ganha 10 vezes, mas ela era rica pra caramba, né? Olha, não importa, a dependência econômica para a primeira classe, ela é presumida, presume-se. Já para a classe 2 e 3, para os pais e para os irmãos, você tem que comprovar a dependência econômica para que seus pais, por exemplo, possam receber a pensão por morte. Já aqui, o núcleo familiar é presumido, mesmo que você, que seu cônjuge, seu filho ganhe, não, seu filho não, já vai ser emancipado, mesmo que seu companheiro, sua companheira ganhe bem mais que você, né? Ou vice-versa, sempre vai ser presumida a dependência econômica. Agora, no caso tutelado e enteado, a dependência econômica tem que ser comprovada, a dependência, você tem que comprovar, olha, então aquela criança que é filho da minha esposa, ela vai só receber a pensão por morte se ela comprovar dependência econômica, né? Da mesma forma do tutelado, de repente, aquele nosso exemplo, o meu sobrinho que eu estou a tutelar, ele não tem condições nenhuma para seguir em frente, né, sem uma pensão por morte minha. Então ele vai receber a pensão por morte, porque ele tem dependência econômica. Ou agora, por outro lado, se de repente ele receber uma herança milionária ali, né, tem dinheiro sobrando ali para pagar a faculdade, viver de renda o resto da vida, lógico, obviamente não tem dependência econômica, não vai receber a pensão por morte. Tá certo? Beleza. Então ele fala aqui, a legislação fala o seguinte, aqui no outro parágrafo, no caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante comprovação de equiparação por documento escrito do segurado falecido, manifestando essa intenção. Então tem que ter um documento escrito do segurado falecido, que ele, né, manifestando a intenção, né, de equiparação, né? E, obviamente, tem que ser dependente econômico. E, obviamente, como eu falei para vocês, não pode ser emancipado. São esses 3 requisitos aqui, tá certo? E aí, lembrando que os dependentes da classe 1 têm dependência econômica presumida, como eu falei para vocês, né? Não precisa comprovar nem nada, tirando o enteado e o tutelado, né? Enteado, tutelado, tem que ser comprovada. E as demais classes
também tem que comprovar a dependência econômica para receber benefício previdenciário. Tranquilo até aí? Legal. Eu vou passar uma questão para vocês, que é essa aqui, né? Você vai dar uma lida, talvez você não vai conseguir responder essa questão, porque, na verdade, essa questão ela vai servir para a gente explicar para você um ponto da matéria que pode cair na sua prova, tanto é que caiu nessa prova aqui, tá? Dá uma lidinha aí, beleza? E aí, o que você acha? A Lei de Benefícios Previdenciários prevê expressamente que menor sob guarda do segurado filiado ao regime geral da Previdência Social é seu dependente. Nós vemos que menor sob guarda é dependente? Não. Eu falei só do menor tutelado e enteado. Ah, Tanaka, mas o menor tutelado e enteado não está sob guarda? Olha, são naturezas jurídicas diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que a justiça a polícia encontrou uma criança abandonada, né? Levou lá para o juiz. Falou assim, a gente não tem, é bom ter colocá-lo num orfanato, em algum lugar, para, obviamente, essa criança tem que ser assistida, né? E aí, de repente, os orfanatos estavam todos lotados ali naquela cidade, e aí pediu para você, né? Você, qualquer um do povo, vem cá, eu vou dar a guarda dessa criança para você, porque ela não tem onde dormir essas noites aí, fica aí com você um mês para a gente conseguir uma família, conseguir uma vaga no orfanato. E isso é uma guarda, é uma coisa provisória. Poucos dias, alguns meses até. Acontece muito na guarda também, quando a pessoa vai adotar, no processo da adoção. Adoção, o que o juiz faz? Faz um tipo de um test drive, né? Entre aspas, obviamente, né? Por quê? Ele não dá adoção logo de cara. A família quer adotar aquela criança e tudo mais. O juiz fala, ó, vou dar a guarda para vocês enquanto vai rolando o processo de adoção. E lá na frente vocês vão receber provavelmente, né, a adoção dessa criança. Vai ser concedida a adoção dessa criança a vocês, né? Então a guarda é uma coisa provisória, é um instrumento provisório. Não está prevista na legislação, inclusive foi retirado, antigamente até previa, se foi retirado, que a guarda do menor como dependente, né? Então o menor sob guarda não é dependente da Previdência Social. Só menor tutelado, menor enteado. Beleza? Tudo bem até aí? Legal. Então, aqui ele fala que prevê expressamente que o menor sob guarda é seu dependente. A legislação não prevê nada disso, não. Então, já de cara está errado, né? Pessoal, só que há discussão jurisprudencial a respeito do tema. Isso sim é verdadeiro, tá? Tudo bem, a questão está errada por conta disso, porque a lei ela não prevê expressamente menor sob guarda, né? Por isso que eu vou até colocar aqui errado aqui, né? Mas a discussão jurisprudencial a respeito do tema da licença de normas contrárias do ordenamento jurídico nacional. Então, está errada por conta da lei, né? Porque a lei ela não prevê, mas existe sim um recurso especial, a jurisprudência do STJ, isso, se você quiser dar uma olhada nesse número aqui, julgado em 2016, que diz, né, que ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício de pensão por morte, mesmo seu falecimento, se Deus após a modificação legislativa dessa lei aqui, né? Então está falando o seguinte, ó, menor sob guarda é dependente, né, é dependente da Previdência Social. Isso a jurisprudência diz. Então, se cair uma questão, você vai bailar conforme a música. Por exemplo, aqui nessa questão aqui, né, que nós trabalhamos, está bem claro, né, que está errado, porque a lei não prevê nada disso, né? Mas a jurisprudência prevê, você tem que saber, é bom você saber que a jurisprudência prevê que menor sob guarda, e hoje em dia eu entendo que a um curto ou médio prazo você vai ter essa mudança na lei, porque
o INSS, decorrência dessa decisão, ele tem que pagar todos os benefícios previdenciários dos menores sob guarda que entram ali na justiça. Tá joia? Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Agora você já sabe, se cair, você vai acertar facinho, facinho, né? Menor sob guarda, a lei não prevê, né? Como dependente, mas a jurisprudência diz que sim. Beleza? Legal! E se você gostou, dê um joinha, acompanhe nosso canal, inscreva-se, aí compartilhe as nossas aulas, siga o meu perfil no Instagram, no Facebook, né? Colocamos aí sempre pontos importantes que você vai poder aproveitar aí para sua prova.